Hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial pra mim e pra vocês. Um cara que eu admiro muito, talvez o cara mais multifacetado que eu conheço. Culto, inteligente, fala de negócio, fala de natureza, sabe tudo. Seja bem-vindo, Beto Nardelli, o famoso. Obrigado, Carol. Só faltou falar que você me conhece desde pequenininha, né? Acho que fazia medo em você também. Era especialista em fazer medo em criança. Era o tio legal da Laurinha, né? É. Então, Beto, eu acho que você tem uma história incrível para contar. Sua relação com o empreendedorismo começa há muito tempo. E conta pra gente como é que começou isso, por que você resolveu empreender, de onde que vem isso, de onde que vem essa vontade. Conta um pouquinho pra gente aí. Bem, Carol, na verdade eu falo que eu sou um empreendedor acidental. Eu não sei nem se eu tenho essa natureza tão empreendedora assim, não, mas na época, né, eu estava já há 14 anos na rede ferroviária. Logo que formei em engenharia florestal, eu fui trabalhar na rede. Porque era até a tradição da família, né? Eu nasci numa família ferroviária, fui criado na beira da linha, então era a expectativa que eu também fosse ferroviário. Só que eu tinha uma paixão muito grande por natureza. Eu sempre gostei de animais, plantas, tudo. Até que um dia eu conheci o namorado de uma prima, que eu perguntei o que ele estudava na Rural do Rio, né? Ele falou engenharia florestal. Foi com 13 anos eu despertei, pronto, é isso que eu quero ser, engenheiro florestal, porque eu vou ser engenheiro, porque era a tradição da Atende a família, expectativa. atende expectativas, e você florestal, que eu nem sabia bem o que era direito. Bem, mas foi um curso maravilhoso, foi delicioso, um curso muito bacana. E quando eu formei, aí eu fui cumprir a tradição, trabalhar na ferrovia. Mas não era por acaso. A ferrovia tinha um dos maiores patrimônios da União, e muitos deles com hortos florestais, né? Na época visando a produção de lenha para a máquina a vapor. Depois acabou a máquina a vapor, a gente tinha que transformar aquela quantidade de madeira enorme em dormente. Só que exigia uma tecnologia que não existia ainda, porque não eram espécies de eucalipto própria para fazer dormente. Então a gente teve que usar Nós estamos falando de que ano aí? Isso começou em 84 e foi até 95. Foi quando eu comecei o projeto XEM, porque aí, aí eu me tornei um ferroviário, né? Fiz até uma especialização lato sensu em engenharia ferroviária, então, tanto quanto engenheiro florestal, me tornei um engenheiro ferroviário também. E tive, a rede foi uma grande escola para mim, onde eu fiz muita coisa, muito multidisciplinar, trabalhei em várias áreas e aprendi, porque eu entrei muito menino, eu formei com 23 anos, 22 para 23. Comecei a trabalhar com 23 anos, era uma criança, né? Sim, sim. E então eu tive contato com gente mais velha, gente muito competente e que me deu essa formação. Mas no final a empresa parou de investir. No final eu trabalhei na inauguração da Ferrovia do Aço, foi o último projeto, e aí já não tinha mais investimento, eu vi que a empresa ia ser privatizada, eu não tinha mais saco de ficar lá, assim, foi muito bom enquanto durou, mas não tinha. E aí, qual a ideia de que alguém que queira sair do emprego e montar um negócio novo? O que é? A primeira coisa que veio é o restaurante. Restaurante. Né? Aí eu tive a ideia de montar um restaurante de carne, porque tinha um restaurante de carne que chamava no Rio Entrecô, que eu adorava, e eu queria trazer o modelo do Entrecô aqui para Juiz de Fora. Mas aí o meu amigo, irmão Renato Machado, sempre na vanguarda, né? Ele falou, não, que carne, que nada, você vai abrir um japonês. Pô, japonês é incrível, sequer gostava de comida japonesa. Ele tanto fez, né, bem a natureza, bem dele mesmo, né? Ele me fez gostar de comida japonesa. E aí começou. Aí eu comprei um terreno, e o Rubão estava chegando de Barcelona, do mestrado, fizemos um projeto belíssimo, e esse projeto foi ampliado, né? Foram 3 ampliações do XEM, e o XEM meio que ensinou todo mundo de fora a comer comida Inclusive japonesa, inclusive eu também.
E ele foi, eu cito até a prefeita, né, a Margarida Salomão, que falou que o Xen foi um divisor de águas de fora, porque pela primeira vez foi um projeto concebido, né, com todos os detalhes. Eu, para montar ele, eu fui em todos os restaurantes Rio, São Paulo, BH, e fui buscando, pensando as coisas mais bonitas de um, de outro, e para compor o restaurante. E ele não só japonês, porque Juiz de Fora, na época, o público ainda não tinha não tinha gosto pela Ninguém comida sabia o japonesa, que era ninguém japonês. sabia. É. Aí eu tive em Maceió, visitando um amigo, o André Generoso, que é dono do Divina Gula, que é um restaurante muito famoso lá. E nós fomos num outro restaurante me indicar. Aí uma comida maravilhosa, era uma comida francesa. E virou e falou: Beto, essa menina é colega nossa. Foi a dona de restaurante, falou: não é engenheira florestal também. Abandonou e virou chefe de cozinha. E eu trouxe ela para Juiz de Fora, na época pagando uma fortuna, né? E ela aí fez o cardápio, que pela primeira vez Juiz de Fora comeu o risoto arbóreo, né? Coisa que ninguém ainda conhecia, o petit gâteau, né? Então a gente tinha um cardápio. Tenho várias memórias afetivas do Xen, assim. Primeiro do conceito. A gente chegava lá, a gente tirava o sapato para sentar em determinados lugares. Isso. E isso era muito legal, porque não tinha isso aqui. A toalhinha quente. Toalhinha quente. E como é que era? Teppanyaki de filé com roquefort. Eu não esqueço o sabor daquilo, assim. Era um negócio incrível, que eu nunca comi em lugar nenhum, nunca mais eu comia, eu ia no Xen comer aquilo. É impressionante. Aí nós demos uma tropicalizada na comida japonesa, uma mineirizada na comida japonesa, né? Quando essa consultora veio, ela falou: meu Deus do céu, quanto alho, como vocês usam alho, aqui tudo tem alho. É o mineiro, né? E, bem, e assim foi o Xen. Então, por isso que eu falo que eu sou um empreendedor acidental. Eu procurei uma saída para a minha vida, eu nunca busquei ser um cara rico, por exemplo, na vida. Nunca foi minha mentalidade. Eu gostava de realizar as coisas, eu gosto de realizar. O dinheiro é mera consequência, né? Inclusive pode vir por bem, pode vir por mal também. Acontece tanta coisa ruim quando se tem muito dinheiro, né? E é muito legal isso, porque é uma característica do empreendedor, esse poder de realização, esse querer realizar, né? Sonhar, todo mundo sonha. Querer, todo mundo quer, mas o fazer, o realizar, é aí que mora a mágica, né? Exato. Vamos dizer assim. E foi uma jogada de alto risco, né? Eu lembro um tio meu que falava assim: Beto, você vai ter muito sucesso com a colônia japonesa em Juiz de Fora, todos 8, vão te prestigiar muito. E eu lembro de coisas assim, eu lembro que você fazia alguns movimentos culturais lá também, né? A Oficina do Saber é muito cara, legal. Que marca bacana, que negócio legal. A gente fez muita coisa, não só dentro da gastronomia. Dentro da gastronomia, nós tivemos vários eventos étnicos, né? Comida tailandesa, indiana, italiana, francesa, e sempre trazendo espanhola, que foi o Paquito, do Parador Valência, sempre trazendo esses grandes chefes para trazer para o público de fora as novidades e para também dar mais bagagem à minha equipe, né? Formar mais minha equipe. Tanto é que, por exemplo, o Xen tinha uma sessão de comida tailandesa, que era muito legal também. E depois do Xen, o Xen foi só o primeiro, né? Aí o Xen, o que aconteceu? Quando eu vi, eu falei: meu Deus, se eu ficar sozinho nesse negócio, eu vou ficar tipo administração portuguesa, que põe um lápis atrás da orelha, fica atrás do balcão ou no caixa e preso aquilo, né? E aí eu comecei a olhar o mercado e vi, né? Tinha um cara fabuloso que eu me identificava muito e admirava muito, que é o Celinho, né? Da churrasqueira, Antuérpia. E aí comecei um movimento de sedução ao Celinho. Falei: Celinho, vamos montar um negócio junto. E realmente o nosso pensamento bate muito, sabe? A gente tem assim 95% de concordância. E, bem, é assim um orgulho muito grande trabalhar com ele. Ele realmente é um porto seguro, é um cara de uma experiência fantástica, uma visão incrível. E aí nós montamos a mercearia, né? Que aí foi um joint venture do Xen com a churrasqueira. E esse joint venture
deu tão certo que fundamos o Salsa Salsa Parrilla, Parrilla. né? Com o advento do Independência Shopping, e que cresceu, né? Hoje tem... Hoje uma amiga minha definiu salsa como... como é que é? Self-service gourmet. Exatamente, exatamente, porque aí hoje nós estamos com 4 salsas, um sushi box, isso, e aí nessa pandemia que foi um horror, né, eu falei, meu Deus, tudo que eu fiz na vida eu vou perder, porque o nosso ramo foi um dos mais atingidos, né, nós ficamos 10 meses parados, e aí... Falei, o que vai acontecer? E como é que foi isso? Como é que vocês digeriram essa crise? Ou como é que vocês passaram por ela? Tem alguma dica de ouro aí? Bem, não teve muita não. A gente trabalhou com teleentrega, né? Mas é mínimo, porque o nosso negócio é diferente. Muito escala. Escala é fila, né? Mas realmente tivemos um endividamento que a gente vai sanar aí ao longo de 2 anos, mas... totalmente sanável, e o mais importante era o equilíbrio emocional da turma, né? Porque imagina eu com salsa, imagina o Celinho que tem salsa churrasqueira, o Aceite também, que é ele, o Márcio, o meu sócio também é proprietário, e o Célio é sócio de uma das lojas, e Antuérpia, e tanta coisa, né, envolvida. Então, realmente, o principal foi manter o equilíbrio emocional nisso tudo. E no meio da história surge o Que Delícia, que foi uma coisa assim, imperdível. Na hora que nós vimos o Que Delícia à venda, e com aquele capital que era a marca, né? A marca, 27 anos, eu acho, de tradição. E todo juiz forando conhece, gosta e vai no Que Delícia, né? É um negócio impressionante. Quando ele fechou, foi manchete da tribuna, né? Foi manchete da tribuna. Então, ele surgiu meio como um cavalo arriado. A gente falou, a gente tá apertado, tá endividado, mas não dá para perder essa. E foi um tiro certeiro, sabe? E o mais interessante é isso, que realmente, quando nós compramos, nós fomos ver, ele era R$1 mais caro que o salsa. Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? Né? Mas são perfis diferentes. O que é igual é a carne, né? O Que Delícia ainda tem a vantagem de ser carne na brasa. É um buffet muito grande, mas basicamente o mesmo buffet todo dia. Mas é um buffet muito grande, muito bem feito. Muita variedade. E a qualidade, né? Assim, muita variedade. Já o salsa já tem um outro perfil. Ele é mais gourmetizado, né? Tem um ambiente mais bonito, o cardápio é variado, todo dia, cada dia é uma coisa diferente, é mais de inspiração do chefe, né? E é o mesmo cardápio para todas as unidades ou não? Não. Já até tentamos fazer isso, mas aí você tolhe um pouco da criatividade do chefe, né? E gessa um pouco, aí não deu certo e deixamos assim. E como é que é o modelo de gestão de vocês? Porque vocês descentralizam, né? Você tem cada loja é cuidada por um sócio. Sim, como é que funciona isso? Nós somos em 6, né? E hoje são, assim, basicamente eu e o Célio no conselho, junto com o Márcio também, e os outros na operação direta, né? A Magda é meio que pivô, porque ela fica no escritório, na gestão administrativa e financeira, e os demais sócios na operação das casas, né? E o Celinho é o cara da carne, ele não abre mão dessa função, ele que sabe comprar carne e não deixa cair de jeito nenhum o padrão, sempre carne premium. Então, basicamente, eu faço o trabalho aqui, né? Hoje eu divido a minha vida entre Beach Pocket e Juiz de Fora, e é mais mesmo trabalho de mentoria, aconselhamento e nada muito operacional. Eu tenho muito foco em buffet, eu gosto muito de olhar buffet, que é o resultado final, né? Sim. Que o buffet, isso não tem escola que ensine, mas é coisa que você vai aprendendo. O buffet ele demanda uma opção de coisas, né? Harmonia, você tem que ter
proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter guarnição, tem que ter verdura, tem que ter legumes, né? E então tem Para que atender ter o low carb, o que come isso. carb. E por exemplo, segunda-feira você não pode ter um cardápio com torresmo. Né? Segunda-feira é o dia da consciência pesada, então você tem que ter um franguinho, um guisadinho, sabe? Uma carninha moída, uma coisa bem leve. Ele tem que ter harmonia de cor, né? Você não pode ter um buffet monocromático, né? Ele tem que ter topografia, ele não pode ser tudo plano. Você tem que ter um pernil, ou então uma abóbora, camarão na abóbora, alguma coisa que te dá uma topografia. Então é muito detalhezinho, e é isso que eu gosto de conversar com os chefes. Então, o meu foco é basicamente isso, e gestão de pessoa na base do abraço, do amor, que é o jeito Gestão que eu de pessoa é o seu forte, né? Eu acho que é meu forte. E me conta um pouquinho Você falou que divide seu tempo entre o salsa aqui e Bitpoca, né? Como é que é o seu trabalho lá em Bitpoca? Você trabalha lá você desenvolve um trabalho lá na comuna? Isso. Como é que funciona? Aqui eu divido salsa, que delícia, ainda tem o Centercar também, mas que também tem uma gerente excepcional. Não, o Centercar, voltando um pouquinho, Centercar, como é que você foi parar lá? O Centercar surgiu com a venda de alguns negócios que eu tive, o próprio XM, mercearia e um recurso que eu tinha acumulado. O Centercar foi à venda e eu adquiri um percentual dele lá. E é uma coisa, vamos dizer, uma aposentadoria muito bem empregada que eu fiz. Não dá tanto trabalho, apesar de dar algum, exato por isso, por ter gente muito competente tocando. No caso, a nossa gerente, e também lá são 6 sócios também, muito competentes também, então a coisa fica bem dividida. Bem, a comuna, né, de Bitpoca, que já foi reserva de Bitpoca, eu comecei lá desde do momento zero, né, pela minha relação com o Renato, e aí comprou uma terrinha, e então era um lugar que a gente ia final de semana, feriado, andar de moto, caminhar e fazer leitoa pururuca, era isso. Só que a coisa foi crescendo, 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 e, gente, hoje está de um jeito que, assim, não dá nem para, como é que foi, historiar, como é que foi que chegou nesse ponto, né? Mas, enfim, aí eu sempre ia. E Bitpoca, e hora mais perto, hora mais distante, mas sempre indo. Aí, de um tempo, eu comecei a ir uma semana por mês, depois semana sim, semana não. Depois comecei a ir toda semana, e o Renato sempre me pedindo: ô Nardelli, vem pra cá, cara, tô precisando de você, o negócio tá crescendo, eu não consigo acompanhar tudo, tal. E até que em janeiro desse ano, até fruto da pandemia, desse estresse todo, eu falei: tá bom, Renatão, tô indo, vou ficar de quinta a sexta lá, não sei bem o que eu vou fazer, porque eu não sou um cara de operações, né? Não sou um cara de administração, de escritório. É um cara de relacionamento. De relacionamento e mentoria, que é a coisa que eu percebo que eu faço hoje lá. Bem, assim, o título formal eu sou diretor de biodiversidade, até pela minha formação de engenharia florestal, estou no meio de um mestrado, aliás, terminando o mestrado em biodiversidade e conservação. E, além disso, também acumulo cultura e agora esse novo tema que é relação comunidade. Então, lá tem muita gente jovem, muita gente da sua idade, ou até mais baixo, meninada mesmo. E gente muito capaz que passou por uma seleção assim, tanto a seleção natural, né, de quem fica, né, quem gosta, quem curte o projeto, quanto a seleção mesmo, vamos botar acadêmica, né, Sim. de entrevistas, análise de currículo. Então, é uma turma muito boa. E é exatamente o meu grande desafio hoje é conviver com a geração Z, né? Que é a exata geração do desafio do Enzo, de todo mundo, né? meu filho, e que eles são muito competentes, muito inteligentes, mas falta um pouco de experiência, de vivência, de conhecimento histórico do projeto, de conhecer
o chefe, né, que é uma coisa que eu conheço bem. E então eu trabalho, apesar de eu estar nessa área, eu rodo por todas, né? Acaba que eu também, além de ter esse cargo de diretoria, eu faço parte do conselho também. Então eu fico batendo em todas lá. E o que vocês estão desenvolvendo lá de interessante, assim, que é Nossa legal? Senhora, Cita tão difícil uma assim, coisa que te encanta hoje. é muito difícil definir a comuna em poucas palavras, porque ele é um projeto socioambiental, né? Então, bem, ela tem um crescimento físico. São muitas construções, muito na parte de hotelaria, né? São muitas construções. Mas também parte viária, né? A gente tem que ter, hoje a comuna tem 6.000 hectares, e a gente tem que ter acesso a essas belezas, que são Sim, belezas, sim, são sim. lugares assim lindos. E então, tá. E aí tem os projetos culturais, por exemplo, a gente tem que, esses dias mesmo eu estou levando o Gevaerd. Gevaerd é um dos maiores ufólogos do mundo, e o maior ufólogo do Brasil, e ele vai falar sobre ufologia, sobre ET. A gente tem que transcender, sair um pouco da Terra também, que está muito chato o assunto aqui, né? Ainda mais quando entra em política. É Aí verdade. tá um porre. Tá difícil. Então eu quero ir para outros planetas. O Chico Bosco também, né, que é filho do Francisco Bosco, ele faz um programa GNT segunda-feira, e ele é um filósofo, e ele é muito, muito interessante. Então a gente está levando ele, e aí também programas musicais, teatrais, muito. Muito envolvimento com a comunidade também, desenvolvimento da comunidade local, né? Muito. Esse é o novo trabalho que eu tenho, que eu estou exercendo, que é uma novidade para mim. Eu já tinha, na rede, eu tinha passado por isso na época da Ferrovia do Aço, eu conheci um pouco, que tinha um colega que era responsável, então, assim, eu conheci um pouco, mas é um tema muito interessante. Hoje toda empresa grande que se preze, que tem uma governança, tem essa preocupação de Chegou o relação. cafezinho aí, ó. Opa! É o qual que eu escolhi Popô mesmo? fazendo alegria. É o Sensation? Mas que é sensação. Sensação, Ah lá, sensação. personalizado com seu nomezinho aí, olha que Opa, chique. massa, legal. Mas o que me demanda mais mesmo, né, é a parte dos projetos ambientais. Ó, só de projeto ambiental, a gente tem o Muriqui, né, House, que é... Porque quando nós fomos ver, no começo dos anos 2000, nós descobrimos 12 muriquis. O negócio foi caindo, a gente não tomou a conta devida que deveria. O que é o muriqui? O muriqui é um primata, é o maior primata das Américas. Ele ocorre só na nossa região sudeste. Ele é de alta altitude, né? Ele vive acima dos 800 metros. E ele é fantástico, porque ele é grande, ele é muito plástico, né? Porque ele dá cada salto, dá cada pulo. E ele é chamado de macaco hippie, porque ele é muito pacífico, né? Não tem um macho alfa dominante, pelo menos em questão sexual, né? Por isso é um macaco hippie, todo mundo é de todo mundo. E agora, nós, no final, tinha acabado a gente ficando com 2 machos, e aí nós ousamos uma discussão com a comunidade científica, né? Que é o Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é assessorado pela Karen Stryer, que é da Universidade de Wisconsin, e aqui no Brasil pelo Fabiano Melo, que é um pós-doc também, que dá todo o arcabouço científico para a gente. Então, nós cercamos uma área de mata, fizemos o que a gente chama de Muriqui House. Ah, que legal. Cercamos, inclusive, botamos, inclusive, um fiozinho elétrico em cima, que é um choquinho pequeno, né? Mas achando que nunca ia ser usado. Há pouco tempo nós tínhamos uma fêmea que estava isolada, foi capturada na região do Brigadeiro, se não me engano, ou Caparaó. São algumas manchas que tem. Para você ter ideia, hoje eles têm, não chega a 2.000 indivíduos, porque tem Muriqui do Sul e Muriqui do Norte.
Então, cada espécie deve ter diferente. no máximo 2.000 indivíduos, que eles ocorrem exato na região mais industrializada do Sim, país, sim, né? sim. E hoje a gente não tem mais floresta, a gente tem fragmentos, manchas de florestas. E a fêmea, ela migra para não ter consanguinidade, né? Então ela vai procurar outro macho que não seja da mesma família. Bem, mas voltando da cerquinha, aí nós capturamos essa fêmea e tinha uma fêmea que tinha acabado de dar à luz e essa fêmea foi hostilizada, ela tentou fugir. Ela tentou fugir, levou o choquinho, pronto, voltou para a mata. Hoje ela já está completamente adaptada. Enfim, hoje agora nós estamos com 6 mariquis. Chegou um 7º, que foi um de 3 anos, que foi encontrado em Caratinga, mal desidratado, e ele já está sendo introduzido. Ele ficou numa gaiola de quarentena. Eu acho que ontem ou hoje eles iam estar soltando para estar convivendo. Então vão ser 7. Quer dizer, nosso intuito é soltar esse bando para virar 1.000, né? Que legal. Tem um monte de coisa que a gente nem imagina, né? Que acontece aqui Sim, pertinho tão da perto, gente, em volta, e a gente exatamente. nem fica sabendo, né? Movimento ambiental, movimento empreendedor, é um tanto de coisa que Além que disso, a gente faz. soltou também as jacutingas, que são os jacus mais metidos, mais coloridos, mais bonitos, que a gente tem em Santa Rita do Jacutinga, Mata do Jacutinga, tem tudo de Jacutinga, mas não Não tem tem nada um de jacutinga. Jacutinga. Então reintroduzimos até com a parceria com o Vitor Fasano, né? O ator Vitor Farzano. Tem também o projeto da onça, que nós vamos capturar as onças, botar colar. Vai pegar as onças daqui de Juiz de Fora? Para poder monitorar. Para poder monitorar e estudar as onças, inclusive fazer um safari, né? Você, através do rádio colar, você pode levar o turista, mantendo uma certa distância, binóculo, você vai poder ver a onça. E eu acho muito legal isso, aliar o empreendedorismo, o fazer, né, fazer dinheiro, crescer, se desenvolver junto com a natureza, junto com a comunidade, junto com tudo, sem que uma coisa estrague a outra, né? Dá para fazer Exatamente. isso hoje, né? E o grande desafio do Renato ali, essa grande visão que ele tem, né, é que aquilo tem que ser sustentável. Então, a gente tem que transformar tudo isso em renda, né? Ainda que seja uma renda de turismo, né? Quem espere que seja de turismo estrangeiro, né? Para trazer dólar para o Brasil, trazer dinheiro. Mas é isso. Aí está falando dos projetos ambientais, também tem a ANTA. Nós estamos trazendo também, vamos reintroduzir a princípio de 6 antas, né? São animais que já existiram e que sumiram, Estão sumindo, né? Arara vermelha também é outro. Bem, e é isso, também é alguma coisa de reflorestamento, né? Apesar de que o princípio maior é largar o que era pasto para boi para virar mato, né? Então ainda tem também a economia do carbono que está crescendo demais, né? Que é uma onda que a gente pode pegar por aí. Hoje em dia, toda empresa que você vai falar, vai olhar em bolsa, vai olhar não sei o quê, tem o ESG sendo valorizado, o ESG sendo valorizado, né? Aliás, é tanta sigla, né, cara? Imagina, eu então fazendo mestrado, é tanta sigla, é o ESG, agora é a mais nova. E eu acho legal, eu acho que eu já te falei isso, né, que eu percebo muito, talvez por influência do Renato, vocês estarem juntos sempre, mas você tem esse perfil muito inovador, você tem esse negócio inovador. Não trouxe um restaurante japonês para uma cidade que nem sabia o que era japonês, assim. Eu tenho uma história legal que a minha irmã, você sabe que a minha irmã morou no Japão, né? Isso. E ela tinha 9 anos, ela virou pra minha mãe e falou assim, mãe, não quero estudar inglês, quero estudar japonês. Aí minha mãe, não, minha filha, você tem que estudar... Não, eu quero estudar japonês, quero estudar japonês. E a minha mãe, tipo, ralou pra conseguir um professor de japonês pra dar uma aula particular pra ela em casa. E aí eu lembro que quando abriu o X, ela ficava, tá vendo? O Japão e tal. Então, assim, ela já tinha essa... Não sei de onde que ela tirou esse gosto dela pelo Japão, então foi uma coisa que ficou muito marcada lá em casa. E aí vem a inovação, esse negócio do ESG, que é a nova sigla. Estão falando isso agora, isso virou moda agora, mas há quanto tempo vocês estão desenvolvendo
a comunidade, há quanto tempo esse projeto todo está acontecendo. Que o pessoal chega hoje e fala assim, não, porque a reserva, porque a comuna, não sei, como se tivesse nascido grande, né? Exatamente. E começa como um sítio, as coisas vão se desenvolvendo, tudo leva um tempo para amadurecer, mas é uma decisão que foi tomada lá atrás, lá né? Lá atrás. E a gente não tinha muito traçado o plano, não. Ele foi, assim, revisto, né? Visto e revisto, né? E rediscutido. Mas hoje, basicamente, é isso também, essa consultora nossa de relações comunidades, que ela fala, gente, vamos botar no papel o que é que vocês pensam. A gente fala, e o que a gente pensa? A gente nem sabe o que a gente pensa, a gente vai fazendo, né? Mas realmente tem que organizar isso, né? Até por uma questão de governança. Sim, sim. E para comunicar bem também com a comunidade e com os clientes, né? As pessoas precisam entender, né, o que está acontecendo, que como é que é, né? Tem hora que nem a gente entende, nem o Renato, o próprio Renato, tem hora que não entende muito. Legal. Mas aí você está falando essa minha visão, né, de empreendedor, visionário. Na verdade, eu ouvi da amiga Carol Cruz, né, que está aqui na minha frente, que a gente é a influência das pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, acho que eu estou bem, né? Eu tive um pai que foi um grande gestor, né, e onde eu já saí um pouco na frente por ter a convivência, ter convivido com ele, né? Também de ter nascido no Chiqueirinho com o Renato, né? Assim, os pais já eram amigos, então a gente é amigo dele, é 2 meses mais velho que eu. O Celinho, né? Que é essa pessoa que admiro demais, assim. A gente fala que ele é o nosso porto seguro, sabe? A Patrícia, minha mulher, que é uma mulher também, assim, é uma self-made woman, né? Ela se fez, assim... começou lá de baixo também e muito empreendedora, muito ativa. E a Patrícia é referência na área dela. Referência na área dela. Quem não conhece, Patrícia Tolman. Né? Exatamente, famosa Patrícia Tolman. E a Magda, né, que é minha parceira desde o começo. Ela começou como gerente, mas logo eu falei, não posso perder essa pessoa, ela tem que estar junto comigo, e ela já entrou de sócia. E aí já entrou de sócia e hoje ela é da Sociedade do Salsa, do Que Delícia, tem até um restaurante, o Buffet, né, que ela abriu lá no Moinho. E é uma pessoa de um equilíbrio e ela consegue ser dura e doce ao mesmo tempo, né? E muito bem-humorada. Então são essas 5 pessoas que eu acho que eu... Por isso que eu digo que né, um dos seus grandes pontos fortes é relacionamento com as pessoas, gestão de pessoas. Você sabe se relacionar com as pessoas, trazer as pessoas para perto de você, desenvolvê-las, incentivá-las, e uma coisa vai levando a outra, né? E isso é muito importante para um gestor, para um empreendedor. Não adianta o cara querer fazer tudo sozinho. Igual você falou, senão você vai virar o dono de padaria lá, com o lapisinho atrás da orelha, e você não vai se desenvolver, né? Eu, por exemplo, eu cito muito isso mesmo. Tem um amigo que fala que eu sou um oceano de conhecimento, a 30 centímetros de profundidade. Eu conheço muita coisa, mas bem superficial. E eu acho que é uma coisa que eu sei fazer bem, é escolher com quem vai estar junto, né? Eu falo que até o Renato, que é um amigo de infância, eu, de certa forma, escolhi. Eu falei, esse menino é diferenciado. Vou ficar perto dele. Eu vou ficar perto dele. O Celinho também foi uma sedução. Eu falei, eu preciso desse cara. Esse cara, ele pensa diferente da média. E aí também as escolhas de quem eu trabalho, né? Eu, por exemplo, na área de biodiversidade, eu tenho a Giovana, que é a menina que concluiu o mestrado essa semana. Ela é muito inteligente, muito competente, e assim como a Maíra, que trabalha na área de cultura e comunidade também, de uma vivacidade, de uma capacidade de trabalho, de um empenho e de uma simpatia. Então, quer dizer, saber, eu acho que o maior mérito que talvez eu tenha é saber escolher com quem trabalhar, né? Ter esse feeling. E você não precisa conhecer de tudo, mas você precisa conhecer as pessoas que conheçam profundamente o assunto que você está precisando desenvolver, né? A minha mãe sempre brincou comigo e ela falava assim, Carol, você não precisa saber tudo, você precisa ter o telefone de quem faça. Exatamente, é isso aí. Por aí vai. É isso aí, exatamente. Aí você está bem cercado, bicho,
vai, o barco vai. Né? Dizem que, tem uma frase que na guerra não importa o inimigo que você vai lutar, o armamento que você tem, mas é quem que está do seu lado na trincheira, né? E isso para mim é o mais importante, estar bem acompanhado. É isso aí, uma ótima lição. E uma outra coisa também que ressalta o seu perfil inovador é nada a ver com o negócio, é a sua relação com o esporte, né? Você foi um dos precursores do triatlo aqui na cidade. Hoje tem um tanto de gente praticando, inclusive o Vitor já fez. Mas é um negócio que foi inovador também, que começou muito do seu. E eu achei muito legal que a gente, nas nossas conversas, o motivo pelo porquê, qual né? você foi se interessar pelo esporte e virar atleta. Eu achei interessantíssimo. Conta para o pessoal saber. Eu nunca, na infância, eu nunca fui muito de esporte, não, porque eu não era bom de bola, então ninguém me chamava para praticar, né? Aí, quando eu fui para a faculdade, na República, os meninos me viam lá parado e me levaram para fazer capoeira. E aí, em 6 meses, eu era muito levinho, muito maneirinho, era muito alongado, eu fiquei um melhor capoeirista da República e um dos melhores do grupo. E joguei capoeira, cheguei a ser professor aqui em Juiz de Fora, eventualmente Miguel Pereira também, onde eu morei. Mas aí, quando eu fui ficando mais velho, lá uns 30 e tantos anos, eu já estava tendo muita distensão. Aí eu falei, pô, não dá mais para jogar capoeira, né? Aí voltei a nadar. Eu já corria, brincava de bicicleta, e tem o Nanado, que é um amigo meu, que fazia triatlon. E aí o Nanado, eu fiquei olhando, falei, Nanado, e dá para fazer? Não, dá, eu faço aí uma vez por ano, eu faço um short triatlon, vamos entrar. E eu entrei, e eu fui um dos patrocinadores do XEM. Aí ele criou uma premiação que seria celebridades. Era eu, o doutor Evandro Ribeiro de Oliveira e mais uma turma. Bem, eu ganhei a celebridades, foi fantástico. Até o Aldo Manfroy, na época, ele já era mais velho, né, entrou nessa categoria também. Mas o porquê que você falou foi exato isso. Eu me via dono de restaurante, você tem acesso a bebida e comida e vai dormir tarde todo dia. Eu falei, olha, se eu embarcar nessa, eu vou morrer, né? Não tem como. E aí comecei a praticar o triatlon, isso foi em 95, 96, se não me engano. E na época você falava triatlon, todo mundo achava que é teatro, né? Então ninguém entendia direito. E eu citei até o meu primo, Renato, Rodrigo Gustavo Lucas, que eu falava com ele. Eles falaram, nossa, você é doido, como é que faz isso? E logo depois eles já foram fazer Ironman. Então, quer dizer, o que eu fazia era fichinha, né? E então foi esse motivo. E aí, como eu me empolguei muito, eu comecei a divulgar muito o triatlon. E eu acho que foi o pessoal falou, pô, se o Beto faz, eu também faço. E aí muita gente entrou. E hoje o triatlo é legal porque você cada hora está fazendo uma modalidade. Isso não te lesiona, não machuca. O grande perigo é cair de bicicleta, né? Eu tenho até um certo trauma hoje de bicicleta, de tanto acidente que eu vejo. Mas e o esporte até hoje, eu pratico as 3 modalidades, mas sem finalidade competitiva. É muito legal. E me fala um pouquinho do seu arcabouço cultural, que eu acho muito interessante, assim, que eu acho que é uma coisa que te ajuda muito, né? Você gosta disso, você incentiva, o que você gosta de ler, o que você gosta de conversar sobre? Você lembrou da Oficina do Saber, foi muito legal, né? Nós tivemos pessoal falando sobre psicanálise, sobre arquitetura, sobre jornalismo. Humberto Holanda falou sobre a história do rock and roll, foi incrível. Foi esse cara. Que eu fui. Foi incrível, né? A história do rock and roll, e ele é uma geração próxima minha, né? Que eu peguei muito. E eu já fui bicho grilo na vida também, né? Engenheiro florestal, então, engenheiro florestal na década de 70, movimento estudantil, redemocratização, isso tudo. Bem, então, a área cultural, eu sempre tive afinidade, eu sempre andei aqui em Juiz de Fora, né? Eu sempre misturei, eu visitava várias tribos, né? Desde a tribo do esporte, do rock, dos playboys, e também da parte cultural. Era muito até, o encontro era no Marrakech, que hoje é o Music, né?
ali no Espírito Santo, e eu morava em frente. Então, eu tinha muita relação com o pessoal da área de cultura. E aí, pessoalmente, eu desenvolvi o Sem gosto. querer te Aham. interromper, mas aí é uma coisa que porque eu fiquei tentando identificar o perfil do empreendedor, de quem vem aqui, e eu acho legal que o que te dá, o que eu falei de inovação e essa visão para frente é justamente isso. Você anda em todas as tribos, você conversa com todo mundo. Então acaba que você pega uma coisa de um, coisa do outro, e aquilo vai construindo e te ajuda a seguir um caminho diferenciado, né? Porque se você fica só no seu mundinho ali, Exato, você só sabe isso, mais do mesmo, né? É igual, por exemplo, quando eu já tinha feito muito, até nós fizemos, eu e a Carol fizemos um curso junto, ela fez de gestão, né, Carol? fiz finanças. Eu fiz de finanças e eu fiz de marketing. Aliás, maravilhoso, né? Um curso que teve do IBMEC aqui, e foi um CBA, era um E é até MBA legal com pessoal jovem, citar né? um empreendedor que eu quero trazer ele aqui, que é o Fred. O Fred, Que o Fred que exato, trouxe ele o que BMEC pra Juiz de trouxe, Fora. foi. E, pô, olha, foi um dos grandes cursos que eu fiz. E aí eu fazia muito curso na área quantitativa, né? Engenharia ferroviária, engenharia econômica, marketing. Aí depois eu comecei a buscar as áreas mais de soft skills, né? Que gestão de pessoas, eu fiz uma especialização no IBMEC. Aí um belo dia eu falei, gente, eu estou precisando de sala de aula. Eu gosto de aula, eu gosto de fazer network. E aí descobri que tinha um curso de formação de psicanálise freudiana. Para quem sempre foi paciente, né? Resolvi, foram 3 anos de curso, era toda quinta-feira, de 7 às 10. Foi uma maravilha, foi assim muito gostoso e conheci um universo novo, e o que me fez até ler mais sobre Freud, a biografia, os trabalhos, e inclusive gerou um filho que é a Casa Freud, lá em Bitpoca, que é onde eu moro durante a semana, e final de semana ela é entregue para a operação hoteleira, operação turística. Mas bem, e aí na área cultural, eu falei, pô, tem que desenvolver alguma coisa desse talento também, né? Eu acho que eu sou um cara que eu nasci sem talento nenhum, mas eu sou muito disciplinado e esforçado. E aí eu entrei para um curso de desenho, onde eu descobri a minha meditação, né? Eu sou um péssimo desenhista, mas sou, como disse, muito esforçado, e é um momento muito gostoso. Na hora que você concentra ali, os problemas até passam, mas eles não param, sabe? Você minimiza eles, e na hora que você vai colorir toda a técnica, é muito gostoso. E a gente precisa de um momento desse, né? Precisa, respirar, precisa. encontrar o nosso centro e seguir em frente. Né? Aí depois também, na parte da música, eu falei, gente, eu não tenho talento musical nenhum. Qual o instrumento? Tentei violão, tentei flauta, nada. Eu fui para bateria. Também sou um péssimo baterista, mas me divirto bastante. Você pode juntar com o Marcelo Badial, que ele toca guitarra, você bateria, dá para vocês fazer a banda dos empreendedores. Ele não vai me querer como baterista, ele vai passar raiva. E na parte da literatura, eu sempre gostei muito de ler, sim, sempre não, né? Já um pouco mais maduro, já quase aos 30, eu comecei a entrar num ritmo mais alucinante de leitura, mas gosto da leitura clássica. Eu gosto de ler um Flaubert, um Dostoiévski, um Tolstói. Eu gosto da literatura, por exemplo, autoajuda não me pega. Estou tendo que ler, sim, eu tenho que ler trabalhos científicos, até pela demanda do mestrado e pela demanda da função na comuna, né, como diretor de biodiversidade, mas eu gosto da literatura clássica. E aí também, você me perguntou da minha amizade com Hélio de la Penha, né? Surgiu por causa de travessias. A gente fazia travessias, maratonas aquáticas, né? O Rei e Rainha do Mar, Travessia dos Fortes, dos Bravos. Então, nossa amizade começou aí. E eu comecei a admirar muito os textos do Hélio, muito despretensioso, né? E muito da minha geração, que aliás é uma coisa muito legal. Os Cacetas sempre foram meus ídolos, e de repente hoje eu sou amigo deles, e é muito bacana. Então, o Hélio me abriu esse campo, então eu comecei a escrever. Hoje eu estou com 24 crônicas, né? Algumas eu já até soltei no Facebook e tudo. E está faltando uma para completar os 25, para poder fazer uma brochurazinha, um livrinho, né?
Mas essa pandemia me Quero tirou um um livro pouco a desse, inspiração. Eu quero um livro desse de Com presente. certeza. Na hora que sair, você vai ganhar, com certeza. Ô, Beto, e caminhando pro fim aqui, pra gente não se alongar muito, porque por mim a gente ficava aqui 5 horas batendo papo. Pois né? é, eu tô adorando. Mas tem uma mensagem que você quer deixar pra galera aí, assim, quem quer empreender ou quem não quer? O que eu falo muito também é que você pode empreender dentro do negócio que você trabalha, né? Você não precisa necessariamente abrir um negócio. Olha a história da Magda, por exemplo. Assim, foi uma empreendedora dentro do seu negócio e foi expandindo. Exatamente. E, enfim, ou uma mensagem para a vida, para os jovens aí, para essa galera da geração Z ou para a galera da nossa geração mesmo. O que você tem para falar para a galera? Eu citei o Hélio, né, de La Penha, ele falou um dia com o filho dele, falou, meu filho, vai fazendo, só não deixa de fazer, sabe, não fica dormindo demais, sabe, vai fazendo. E outra coisa, eu acho que muito também do meu, vamos botar, um relativo sucesso, é a conduta, né? Se eu não sou nenhum esmero na área técnica, operacional, administrativa, mas na área de conduta, na parte de conduta, eu sempre fui um cara muito leal, muito confiável, nunca tive esse senso comercial muito grande, apego por dinheiro, não tenho. Então, isso facilita, né? E é isso que eu fiz, vai fazendo de tudo um pouco. Uma hora a coisa acontece. Aí realmente é aquela coisa do universo conspira. Sim. Mas conspira para quem está nativa, que está em movimento e fazendo a coisa certa, de forma honesta, de forma leal, né? Então, vai fazendo, não tem muita. Eu, por exemplo, eu era um anjo torto na vida. Na família ninguém ia falar, o Beto vai fazer isso tudo, não. Então, não tem muito segredo, assim, né? E hoje a gente vive num mundo, as coisas são tão inesperadas, né? Quando a gente podia esperar um 11 de setembro, né, que mudou o mundo, ou então uma pandemia igual a essa, é muito difícil falar o que vai ser daqui para frente. Mas, prever o passado então, é fácil, né? O futuro é complicado. É isso aí. Então, meu conselho é esse, vai fazendo, com muita honestidade e muita lealdade, mas não fica parado, não. Se mexe. Beto, muito obrigado. Eu que agradeço, Carol. Obrigado, querida. Eu sou sua obrigado. Fã desde muito tempo. Que ótimo. Beleza, adorei. Tô doido para ouvir agora. Em breve. Então, pessoal, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, enfim, aquilo tudo que vocês já sabem. Obrigada. Até o próximo.